Eu... Vou botar Tá gravando aí. Beleza. Cortei um pouco o teu som, porque o barulho do jantar tá me dando fome e eu tô de dieta. Sim. Como é que vai ficar aqui essa nossa modalidade, para deixar já explicado como é que vai funcionar aqui. Daqui até o final do término do semestre, eu estava conversando com o professor Luísio e a gente achou por bem essa disciplina. Eu tenho outra disciplina que eu também estou dando, que é mais voltada para software, fazer essa disciplina de casa por algumas conveniências até dos alunos. Tem aluno nesse exato momento, não foi de ontem, né? No caso, que vai ter aula amanhã, que está em São Paulo. E aí, como é que o cara desse vem assistir aula? Ele não vem, né? Ele assiste aqui, se ele quiser, ou fica gravado. Como essa daqui é uma disciplina mais teórica, né? Ela tem um cunho mais teórico, então dá para fazer isso. E a outra disciplina, como ela também, apesar de... Ela não tem prática, né? Mas como é uma parte de programação, é uma parte de modelagem de sistema, modelagem computacional, é interessante que fique registrado, que fique gravado. Eu, na sala de aula, se alguém perder a aula, garanto que não avança. E quando a aula está gravada, fica lá registrado, né? Mas, sem muitas delongas, falar um pouquinho sobre o nosso assunto. E aqui se torna até um pouco mais focado, né? De preferência, eu espero que aqui não falte energia, que nem lá na faculdade. A gente já viu a parte dos artigos, a gente já deu uma pincelada nos artigos, a gente já falou um pouquinho da parte filosófica, né? Tem toda uma filosofia por trás disso. Mas eu já pedi para vocês trazerem coisas que vocês já fizeram e já entreguei alguns documentos para vocês, para que vocês possam ver o modelo, o formato, mas eu acho que eu ainda não cheguei, essa é a parte final, que a gente chega na parte final do curso, em vocês escreverem um artigo propriamente dito. Não vou fazer vocês escreverem um artigo e tentar publicar numa revista, porque vai ser complexo. Mas vocês vão ter que fazer um artigo, vocês vão ter o tempo daqui até o dia da nossa prova, tem que olhar lá no calendário, para a gente poder escrever, cada um de vocês vai ter que escrever um artigo, mas dentro das normas. E aí eu vou mostrar como é que a gente faz para localizar e, inclusive, a gente pode pegar até algumas coisas que tem na própria UFC, né? Os templates da UFC, se você entra no site da UFC, está livre, free, qualquer um vai lá e pega a base deles, né? Tanto tem para LaTeX, como tem para o Doc. Para quem gosta de usar Doc, para quem não gosta de usar... Para quem gosta de usar, por exemplo, o Google Docs, é perfeito, né? Porque você não precisa nem escrever, você fala e o computador escreve para você. Existem outras ferramentas também. Que mais? E aí a gente vai precisar ter um documento escrito. E vamos dar uma olhada na parte das normas. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu dei essa apostila aqui para vocês, mas de qualquer forma eu vou colocar ela no grupo, esse material aqui. É um materialzinho muito bom, muito bacaninha. E nós estamos no último capítulo dele. E esse aqui, ele vem falando justamente da... Deixa eu ir lá em cima. Eu estou na página 93. Metodologia da pesquisa científica, né? Aqui, parte de apresentação. Sumário. Aqui a gente tem a parte, né, da ciência, o conhecimento científico. A gente já falou, né, um pouco diluído nas aulas, mas a gente já falou um pouco de cada um desses elementos aqui, né? A gente falou um pouco da ciência, a gente falou um pouco da parte do conhecimento humano. A gente fez exemplo, estudo de caso, quando vocês trazem alguma coisa para a gente e expõem na sala de aula, se torna um estudo de caso.
então se torna parte do conhecimento humano. Os atributos, né, a forma de fazer a forma de construção do saber, que é o pensamento e tal. Ainda ficou faltando uma coisinha, mas eu queria ter mais gente para a gente poder debater um ponto filosófico. Aí tem a parte das regras da BNT, que eu já falei para vocês, né, da parte das regras. No escopo geral, a gente tem ali o título do trabalho, o nome da pessoa que está escrevendo aquele trabalho, de preferência com o e-mail, o nome da revista no topo. Geralmente nem precisa, né, porque você manda o texto cru e a revista vai fazer a formatação. Um abstract, que é o resumo em inglês, um resumo em português, se bem que a maioria das revistas hoje está exigindo que seja tudo em inglês. Introdução, objetivo, metodologia, resultado de discussão, conclusão e a bibliografia. Esse é a parte das regras, né? A regra de escrita, português, não tem como mudar, sujeito, verbo, complemento, isso aí não tem como fugir, mas a regra de escrita, ela fala de como que a gente vai fazer citações, como que a gente vai chamar os autores, né? Como que a gente vai, lá na parte de bibliografia, referenciar, colocar todas as referências. Quando a gente vai para uma banca de mestrado, TCC, artigo, seja o que for, a gente avalia no trabalho do aluno, o aluno vai lá e escreve um monte de informação. De onde tu tirou essa informação? Daqui? Ou tu leu de outra pessoa? A gente precisa saber se você está inventando ou se você tem uma base científica. A ciência, ela acredita em alguma coisa que foi escrito anteriormente. Se o teu trabalho é inédito, aí você tem que colocar. E eu desenvolvi o método e tal, e tal, e tal. O teu método vai ser validado quando outras pessoas começarem a utilizar e lá na frente vão ficar fazendo citações àquilo que você desenvolveu. Se você não desenvolveu nada, você está falando de rodas de aro de magnésio que já existem, então você tem que falar, você tem que citar a última pessoa que falou do assunto, a primeira pessoa que falou do assunto, mais algumas pessoas que tocou naquele assunto. Essa é a parte de estrutura. Parte de metodologias ativas, mudança de paradigma. Paradigma é quando você mantém as coisas em sequência, né? E quebrar paradigmas é quebrar uma linha de fluxo. As coisas estão correndo por um caminho e aí você acaba desvirtuando ele ou mudando, talvez. E o Queiroz saiu. Mapas conceituais, isso aqui vocês vão ter que dar uma lida depois, eu não falei sobre isso. E tem essa última unidade aqui, ó, unidade 6, que é o nosso caso de hoje, como escrever um artigo científico. E aí eu vou vir aqui para a página 93 e vamos começar. Bom, a presente unidade contribui com os leitores apresentando a forma como os artigos devem ser elaborados. Lembrando que todo professor e seus alunos podem ajudar a melhorar a sociedade por meio de seus trabalhos, sejam eles resultados de experiências realizadas em laboratório, pesquisa de campo ou até mesmo revisões da literatura. Vou explicar esse texto, esse trecho. Deixa eu só jogar isso aqui para baixo, marcar o highlight, voltar aqui para cima. Aqui. Aqui, revisões da literatura, aqui. Pronto. Quando ele fala assim, experiências realizadas em laboratório, de onde que a gente tira a bendita ideia de escrever um artigo científico? Quem deu essa ideia, essa brilhante ideia? Por que alguém pagaria para a gente desenvolver alguma coisa? Exemplo. Eu não tenho nenhum filamento que tem. Aqui, melhor. Isso aqui. Foi feito numa impressora 3D. O filamento, nem perto de mim.
Infelizmente, eu estou sem nenhum aqui pertinho de mim. O escritório tá uma bagunça. Não tenho nada perto de mim para poder mostrar. Mas esse cara aqui foi desenvolvido em um laboratório. Aí vocês vão dizer assim, como? Alguém pegou... Isso aqui é PLA, poliácido lático. Alguém pegou o açúcar, transformou aquilo usando bactérias e leveduras, transformou aquilo em ácido lático, descobriu que o ácido lático ele tem uma propriedade, fazendo alguns tratamentos nele, ele tem a propriedade de formar um polímero. Eles conseguiram polimerizar esse material e aí foram trabalhando, estudando, pesquisando e descobriram que dá para fazer esse material virar um filamento acima de uma determinada temperatura. Ele derrete e vira um tubo, como se fosse um fio, passa por uma máquina e aí você pode imprimir uma peça tridimensional. Aí já é um outro estudo, já é uma outra pesquisa. Mas o cara que desenvolveu isso aqui, ele foi para dentro de um laboratório, foi fazendo reações químicas até dar certo. Ele foi estudando, pesquisando, vendo o que dava certo, o que dava errado, até ele conseguir achar. Então, essa parte é resultado de laboratório. Pesquisa de campo, aí a gente já parte para as pesquisas que são... também tem parte de pesquisa de campo desse tipo de tecnologia, mas a gente conhece mais pesquisa de campo, por exemplo, do pessoal da área da humanas. IBGE vai fazer pesquisa de campo, né? Você vai fazer lá contagem de pessoas, intenção de voto. Vocês sabem que eles fazem lá intenção de voto. Aí tem lá intenção de voto, candidato A, candidato B. Aí o William Bonner vai lá no jornal e diz: fizemos a pesquisa Ibope, entrevistamos 3.000 pessoas da data tal até a data tal, e a intenção de voto é tantos por cento candidato 1, tantos por cento candidato 2, com margem de erro para mais ou para menos, e aquele texto todo que eles falam. Isso se torna uma pesquisa de campo. E a gente ainda tem uma terceira, que é revisão da literatura. Você pode escrever um artigo que é basicamente ler o que se passou até aquele momento. Por exemplo, eu trabalho com energia solar. Eu posso fazer uma revisão bibliográfica de todos os assuntos referentes à energia solar. Se eu falo de distribuição de energia, vou pegar todos os assuntos e vou elencar eles. No artigo de fulano de tal, ele falava isso, aquilo. Já fulano de tal, 6 meses depois, falava isso, aquilo. Já no artigo que saiu mês passado, de fulano, de beltrano, de cicrano, e assim você vai desenrolando. Artigos de revisão bibliográfica, eles não necessariamente precisam ter resultado. Né? Só uma conclusão. Né? Eu concluo que o processo está melhorando, e assim vai por diante. No caso, se escrever artigos de revisão de literatura sobre algum tema, normalmente elas devem ser extensas, aprofundadas, detalhadas, evitando-se trabalhos superficiais que refletem a opinião de poucos autores e podem ser tendenciosos. Ou seja, você lê um artigo e já acha que quer fazer uma revisão? Não, você vai pegar várias pessoas que estão falando sobre o assunto. Tem gente que fala... um exemplo que me passaram essa semana. Café faz mal. Aí, 6 meses atrás, alguém botou um artigo dizendo que café faz mal. 1 ano atrás, alguém disse que café faz bem. Há 2 anos atrás, alguém colocou que café faz mal. E há 4 anos atrás, alguém falou que café faz bem. Então, você tem que descobrir aí, faz mal, faz bem, faz mal, faz bem. Você tem que ler várias opiniões, porque senão você vai estar sendo tendencioso. Se você só leu artigos em que as pessoas só falam coisas boas daquele determinado assunto, você tem uma tendência
de falar bem daquilo também. E talvez esteja errado. Verdade, professor, isso aí, verdade, viu? Contextualização, né? A gente tem que dividir em contextualização do que a gente está falando, qual é o contexto do que a gente está falando. Ah, eu estou falando de saúde pública. Ah, eu estou falando de vacina. Ah, eu estou falando de coronavírus. Exemplo, na época da pandemia, né, no começo da pandemia, no auge da pandemia, bem ali no comecinho, há 2 anos atrás, mais ou menos, assim que essa pandemia começou a se espalhar, os laboratórios, os locais que fazem estudo e pesquisa, eles não ficaram de bobeira, não. Eles não ficaram lá esperando, vamos esperar que esse vírus... Não, eles pegaram o vírus e agora vamos estudar, vamos mapear esse negócio. Vamos desenvolver uma vacina. Lógico que uma vacina não sai em 3 meses, 6 meses. Uma vacina demora aí anos até ela ser liberada, tem muita questão de pesquisa, você tem que fazer análise estatística. Na verdade, tudo que a gente faz tem que ter um pouco de estatística no meio. Você só confirma se alguma coisa vai dar certo ou vai dar errado via estatística. Exemplo, essa semana, não, minto, semana passada estava falando com um professor lá da UFC, acho que eu posso dizer só o nome dele, é o professor Elineudo, e ele estava falando que ele criou uma IA, uma inteligência artificial, que ela coleta dados e trata esses dados e dá algum tipo de resposta. Por exemplo, uma professora trabalhava com vibração de torres eólicas. Aí o que ele fez com a IA dele, a inteligência artificial? Ele pegou e disse assim, me traz dados de vibração. E aí a gente vai fazer a predição de quando tem que trocar a peça, antes da peça quebrar. Como é que eles fazem? Eles pegam uma peça, uma caixa de engrenagem, botam para funcionar tantas horas e vão avaliando a vibração. Aí vai ter um monte de ruídozinho. Aí eles pegam aquela mesma caixa de engrenagens com um dente quebrado. Passam, os dados vão ser tratados. Eu sei que aquele modelo tem um dente quebrado. Ele vai dar na hora que o dente passa, ele dá um pico maior. Aí, 2 dentes quebrados, 3 dentes quebrados, um dente trincado. Então, eles fizeram várias coletagens de dados. E essa IA, ela filtra todas essas informações. Depois que a IA estava bem treinada, aí usa aquela parte de rede neural, eles pegaram, desenvolveram um equipamento, um sensor, foram para campo, colocaram esse bicho colado numa torre eólica e quando aquele sinal se modifica, eles sabem que está na hora de fazer a troca, seja qual for o equipamento. Eles, engrenagem tal está na hora de trocar. E aí toda vez que eles iam fazer a troca, eles descobriam que a engrenagem realmente estava trincada, mais um pouco ela ia quebrar um dente. Né? Então, pesquisa, você tem que contextualizar o que está acontecendo. Isso que eu acabei de falar aqui é contextualizar. Professor, Oi. É aquilo também, né? Exemplo, a lâmpada, né? Tem as horas de uso, eles contam até isso, né? Uma lâmpada, uma peça de carro, tem, até a correia dentada do carro, eles botam quantos mil quilômetros, é uma forma também, né? Isso. Você faz, porque existem, por exemplo, no caso, já puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né? A gente tem as chamadas manutenções, né? A gente tem a preditiva e a preventiva, e ainda tem a corretiva, né? Cada uma com o seu estágio, né? Você só chega na corretiva quando quebra, né? Porque a corretiva ela vai corrigir algo que já deu pau, né? A preventiva ela vai prevenir que aquele problema aconteça, né? E a preditiva ainda é essa que faz uma previsão, uma predição. A cada 50 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros tem que trocar o óleo. A cada 50 mil quilômetros tem que trocar a correia. A cada 60 mil quilômetros cabe vela, e assim por diante.
A maioria Isso é das, com indú- a maioria das indústrias só faz manutenção corretiva, né? Que não querem parar, né? Isso. Algumas isso. É indústrias têm problema nessa para área, parar, né? aham. Nessa área também que eu trabalho, na parte de hospitalar, a gente trabalha tanto com medição corretiva como preventiva. Aham. E cada aparelho tem um período, né? Exemplo, um cardioversor a gente faz em 6 meses, uma determinada marca. Mas um aspirador a gente faz anual. Aí cada um tem o seu determinado tempo. Tanto se é que o senhor falou, é o estudo, né, dos testes. Exatamente. E isso, essa análise, esse conhecimento que vocês têm, isso pode se transformar em um artigo. Como que você faz essa análise? Você usa que método? Qual é a metodologia? Esse professor, por exemplo, ele usa uma metodologia de colocar um sensor, ele treinou o sensor para identificar falhas. A torre está lá vibrando, bonitinha, bacana, está trabalhando. Ela está vibrando e ela dá um pico. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Está na hora da gente fazer uma parada e ver o que está acontecendo e talvez substituir alguma peça, entendeu? Lógico que, por exemplo, você não vai esperar que a correia do seu carro arrebente. Você sabe que a cada 50 mil quilômetros tem que trocar, você não vai contar com a sorte. Né? Você vai lá, deu 49 mil quilômetros, você vai lá e troca, né? Faz a troca. O custo vai ser bem menor. Às vezes você olha e diz, poxa, eu paguei R$ 500 para fazer essa troca, saiu tão caro. Deixa o motor bater para tu ver como vai sair caro. Esse é o problema. Então a gente tem a parte aqui de Verdade, viu? Verdade. contextualização. Parte de contextualização, essa daqui eu marquei sem querer. A escolha da revista. Deixa eu falar primeiro sobre a escolha da revista. Escolha da revista. Lascou, né? Para qual revista eu vou mandar o meu trabalho? Quantas revistas científicas existem? Exemplo. Tem essa revista aqui, ó. Essa daqui, deixa eu ver se eu vou para a home dela. Essa daqui é a revista Núcleo... Como é que é o nome dela? Então, eu só sei o nome dela escrevendo. Tem que pagar para botar na revista Debson alguma coisa? Você Algumas... colocar lá o seu projeto lá? Sim. A revista, essa daqui, ó. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Essa é uma revista. Essa daqui, ó. Revista Matéria. A revista Matéria, até alguns anos atrás, ela era gratuita. Só que ela evoluiu tanto, ela é do Rio de Janeiro. A matriz é no Rio de Janeiro. Apesar de que eles exigem que tudo seja em inglês, né? E existem outras também, a Material Science, a Material Forum, N revistas. Essa daqui antigamente era gratuita, hoje ela cobra. Se não me falha a memória, ela está cobrando uns R$ 500. O meu último artigo publicado foi colocado numa revista e eu paguei R$ 800. Aí você diz assim, professor, vale a pena? Vale a pena, não sei se vale a pena, mas é porque é uma exigência dos programas de mestrado, os programas de pós-graduação, é uma exigência que se coloque em uma revista, de preferência uma revista de boa qualidade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Essa daqui é paga. Essa daqui, ela ainda é gratuita, né? A Núcleo do Conhecimento, que, por sinal, está aqui, está aberta aqui, ó. Mais de 50 mil artigos científicos para você explorar, ou seja, você pode clicar aqui, pesquisar o tema que você quiser, sei lá, botar aqui engenharia mecânica. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa.
Pronto, carregou. Olha só. Uso de biomanta, substitui-se o quê? Bioengenharia. Olha esse artigo aqui. Isso aqui é um artigo. O uso da cal para a estabilização de solos utilizados na engenharia. Onde tiver a palavra engenharia, ele vai fazer essa pesquisa, né? Engenharia de manutenção aplicada em docagem de embarcações. Desenvolvimento de software de gerenciamento de processo para melhorar a qualidade. Engenharia de métodos e PCP na construção civil. PCP é planejamento e controle da produção. É uma área do estudo voltado mais para administração, parte de PCP, né? A gente vê na engenharia, quando você está fazendo engenharia, você vê PCP, mas é mais superficial. O pessoal da administração vê um pouco mais aprofundado. O planejamento e o controle da produção, por exemplo, uma cervejaria. Agora eu não lembro, acho que foi o Queiroz que acabou de citar aí que uma empresa, elas deixam quebrar para poder não faz manutenção, né? Imagina uma Ambev